Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje nós vamos dar sequência ao livro de Josué, que nós fizemos a primeira parte, faz umas 3 semanas, não é isso? E hoje nós vamos vamos falar da segunda parte. Então, gostaria de começar agradecendo a presença de todos e fazendo um resumo da primeira parte junto com vocês. Não sei se vocês lembram, né? A primeira parte nós falamos que esse livro de Josué dá início a uma série de livros que são chamados de livros históricos. Ele é o 6º livro, depois do Pentateuco, que são 5 livros, né? Ele vem exatamente depois do Pentateuco. Por isso que eu fiz questão de colocar esse livro, que realmente ele tem tudo a ver com aquela situação, com tudo que se falou no Pentateuco, né? Na verdade, esse livro termina, aliás, o Pentateuco termina com a morte de Moisés, e começa com a eleição de Josué, então, com Josué, não é isso? Para poder entrar na Terra Santa, né? Na Terra Prometida. Tá? Josué e Caleb foram os únicos que confiaram nas promessas de Deus, e como espias, dos 12 espias, né? Eles confiaram, por isso que eles foram os únicos que se salvaram e puderam entrar na Terra Santa. Muito bem. Josué ele é citado no Pentateuco como um dos 12 espias, como já falei. O nome dele originalmente era Oséias, não sei se vocês lembram. O nome de Isaías era Oséias. Tá? Quando ele passou para Josué, quem deu o nome para ele foi Moisés. Você sabe como é que é o nome dele em hebraico? Eu falei para vocês na última vez. O nome dele em hebraico é Yehoshua. Coincidentemente, é o mesmo nome de Jesus, só que tem um rei a mais. Então, ele é o Yehoshua e Jesus é Yoshua. Não confunda os dois, um Yoshua, Jesus, e Yehoshua é Josué. Tá bom? Falamos de alguns acontecimentos relevantes, né? Falamos da Raabe, né? Raabe era uma prostituta que, por ter reconhecido Deus de Israel, e ela deu abrigo aos espias, né? Que foram enviados, então ela foi salva. Pela sua fé, ela foi citada nos livros de Tiago e nos livros dos Hebreus, ela é citada como exemplo de fé. Ela é citada como exemplo de fé, uma prostituta, né? Além de ser uma das 5 mulheres, só que fazem parte da genealogia do próprio Senhor Jesus. Uma prostituta, né? Isso é citado no primeiro livro de Mateus. Muito bem. Nós falamos também de um acontecimento único na Bíblia, em que numa batalha com Josué, o brilho do sol durou 24 horas. 24 horas, sim, 24 horas. Ficou o sol exatamente com a intensidade do sol, ele brilhou durante 24 horas. Também nós falamos sobre isso. Nós vimos também nesse livro que, presta atenção, Deus é fiel. Deus, ele é fiel, e para isso nós devemos ser fiéis a ele. Nós devemos servir a ele. Deus sempre cumpre com tudo aquilo que ele falou para ser. Tudo que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele não fez, é porque não chegou no tempo. Porque tudo que ele faz é no tempo dele. Aliás, o tempo é ele. Ele que faz o tempo. Só para citar rapidamente, sem citar o versículo ainda, você sabe que um ano igual ao um dia igual a 1000 anos, 1000 anos igual a um dia. Mas tudo bem, isso nós vamos falar mais tarde. Vocês podem perceber que 500 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão, a promessa da terra de Canaã, ele veio cumprir com Josué 500 anos depois. Deus sempre vai cumprir todas as suas promessas, no tempo dele. A gente também viu no livro, na primeira parte, de que Josué ele dá um ultimato ao povo. Ele diz assim, em quem vocês vão, né, confiar? Vocês vão andar com quem? E ele deixa claro, ele declara de que eu e minha casa, ele, Josué, declara que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Isso vale para todos nós até hoje, né? Então, os episódios importantes do livro de Josué até agora é Raabe, e o importante também que nós falamos da Raabe, que ela foi salva, não somente por ela ter confiado, mas salva através de um cordão de escarlata.
e sabe o que é escarlata? Escarlata é vermelho, a cor dele, né? Coincidentemente, vermelho, sangue aspergido nas portas, saída do Egito, enfim. Vamos ligar tudo isso, né? Muito bem. A gente falou muito da Arca da Aliança também. Vocês podem perceber que a Arca da Aliança ela sempre aparece junto com o povo. Sempre junto com o povo. Ela entra, sempre entra a primeira Arca da Aliança, depois vem o resto. E vocês já viram aquele versículo que deixa claro. Deus dá uma ordem a Moisés, fala, faça o povo construir uma arca que eu vou habitar, que eu quero habitar no meio deles. Deles o povo. Então, Deus sempre esteve presente junto conosco. Junto os 40 anos de deserto, Deus sempre esteve presente junto com o povo de Israel também. Tá? O povo atravessa o Rio Jordão. A primeira entrada é a Arca da Aliança, como sempre já falei. As águas secaram e, ao atravessar o Rio Jordão, todo Israel passou a seco. Lembra alguma coisa? Lembra, claro, né? Exatamente, passou a seco. Muito bom. E nós falamos finalmente de que Josué se encontra com um guerreiro, príncipe do exército do Senhor. Não sei se vocês lembram, eu falei também claramente que essa parte que mais gostaria que vocês atentassem. E leiam de novo esse versículo. Se atentem bem e comecem a se perguntar, quem é esse príncipe? Muito bem, nós vamos falar isso no final da participação de hoje. Muito bom. Então, vamos começar hoje. Parte 2. Deus, nós vamos ver hoje que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo, ele não tolera transgressões. Anote isso aqui para a tua vida e para mim. Eu anotei para a minha, que seja na tua vida, que seja um exemplo a ser seguido. Deus não tolera pecados. Deus não tolera transgressões. Ele nos indica o caminho. O caminho é confessar, reconhecer e se arrepender de todos os nossos pecados, nossas transgressões. Ele dá isso com exemplo, com esse acontecimento de uma batalha perdida, em parte, e o pecado de Acã. Vamos ver juntos isso aqui, eu acho muito interessante também. Está em Josué 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Sabe o que é anátema? Não sei se você sabe. Anátema era uma oferenda, uma oferta, que era colocada no templo de um Deus, que eles tinham vários deuses, né? Então, naquele templo eles ofereciam uma coisa, era uma oferenda, isso se chama anátema. E o Acã, ele chegou lá, ele viu a anátema, era uma coisa valiosa, sei lá o quê, então ele pegou para ele, passou a mão. Ele pensou que o Senhor não tinha visto? Claro que ele tinha visto. Né? E aí, vamos ver o que está escrito aqui no versículo. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, e os homens de Ai feriram deles uns 36. Então, eles perderam 36 homens naquele dia. Ou, pelo número, eles foram feridos. Então, o que aconteceu aí nesse momento? Josué rasgou suas vestes. Ele se prostrou, né, e pediu para o Senhor. Então, o Senhor disse, Josué, por que está prostrado? Levanta, Israel pecou. Israel transgrediu a minha aliança. Olha o que está escrito aí. Israel, vou colocar a mão aí. Israel pecou e transgrediu a minha aliança. Aquilo que eu lhes tinha ordenado. E o que eles fizeram? Tomaram do anátema, pegaram do anátema, ou seja, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem puseram, esconderam. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Não, Deus falando, não serei mais convosco, se não deixar esse anátema para lá. Então, José diz a Acã o quê? Olha o caminho qual é. Faz confissão perante ele. Ele quem? Senhor, né? Deus. Respondeu Acã, respondeu para quem? Para Deus. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Mesmo assim, ele teve o seu castigo
Nós vamos ver isso aqui, mas depois vocês podem ler à vontade. Mas o que eu queria mostrar para vocês, então 15 versículos, depois vocês dão uma lida. Que realmente Deus não tolera realmente nenhum tipo de pecado. Não tolera. Tá? Muito bem, continuando. Agora, você sabe que a entrada de Israel dentro da Terra Prometida trouxe uma série de lutas, né? E uma das lutas mais importantes, mais falada é a Terra de Jericó. A batalha mais importante, realmente, foi a Terra de Jericó. Vamos ler um pouquinho junto para a gente conhecer um pouquinho mais. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Jericó, ele era murada e era totalmente, de uma forma extremamente fechada. Era impossível, quem olhasse de fora, impossível não para Deus, claro, impossível olhar para aquilo, impossível entrar. Tinha gente que está morando em cima do muro. Muito bem. Então, disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, o que vocês vão fazer? Rodear a cidade, cercando-a uma vez, e assim vocês vão fazer isso por 6 dias seguidos. Certo? Está bem claro aqui, não? Aqui. Rodeares a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes, tem que estar tudo detalhadinho, né? 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro. O que é a buzina de chifre de carneiro? É o shofar, né? Esqueci o nome. É o shofar. Trombetas. Isso, trombetas. Então, os 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e vão tocar 7 vezes. Adiante da arca, olha, a arca sempre presente. Quem que estava na arca? Deus estava presente na arca. Ele sempre se fez presente entre nós. Adiante da arca, e no 7º dia, olha, no 7º dia, rodeares a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, né? As trombetas. E será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. Então, no 7º dia, todos vão entrar, vão gritar com tão força as trombetas que o muro da cidade vai cair. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca do Senhor, enfim, quando tudo foi feito, né? E quando chegou no 7º dia, eles rodearam a cidade por 7 vezes, e Josué diz o seguinte: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Ele não tinha dado ainda. Iria acontecer, né? Olha a confiança que Josué tinha. Ele confiava completamente em Deus. Né? E Josué diz para eles, porém, preste atenção, a cidade será oferta ao Senhor, será anátema ao Senhor. Tudo será oferecido ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Tudo. E deixa claro ali, ó, somente a prostituta Raabe viverá. Não viverá ninguém, a não ser a Raabe. Ela e todos os que com ela estiveram na casa. O que tinha dentro da casa? O que tinha do lado de fora? O escarlate, o vermelho. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Olha o reconhecimento de Deus, né? Pois é. Isso é um acontecimento realmente muito importante, né? Essa batalha de Jericó é muito importante. Muito bom. Vamos ver mais coisas aqui no livro de Josué. No livro de Josué a gente vai aprender que nós tem uma receita para a gente prosperar os nossos caminhos na vida. Sabe qual é? É proferir as palavras do Senhor. Segundo, meditar na palavra do Senhor. De novo, proferir, dizer a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Vamos ver isso aqui, Josué 1, 8 e 9. Não se aparte da sua boca o livro desta lei,
Antes, medite nela dia e noite. Tá? Porque só então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. É exatamente o que está escrito aí. Tá? Portanto, gente, meus irmãos, arrepender-se. Arrependa-se. Nós somos todos pecadores, não é novidade para ninguém. Para mim não é, para você também não é. Nós somos todos pecadores. Qual o caminho? Arrepende-se, porque Deus é magnânime. Ele sempre vai estar de braços abertos quando você se arrepender e chegar nele. Arrependa-se. Deus, na verdade, ele não escolhe as pessoas capacitadas. Deus capacita as pessoas que ele escolhe. E se você quer ser escolhido, arrependa-se. Veja só, Deus escolheu Raabe, é uma prostituta. Olha o símbolo da salvação que Deus coloca na Raabe. Ele escolheu uma prostituta que se arrependeu de toda a vida dela, foi salva por Deus. E Deus permitiu que ela fizesse parte até mesmo da genealogia do próprio Cristo. Esse é o caminho. Se você quiser, é uma recomendação desse ensinamento aqui, desse ensino de hoje. Arrependa-se. Muito bem. Queria mostrar para vocês também que Jesus esteve e sempre estará em tudo. O povo foi salvo quando? Na Páscoa judaica, pelo sangue do Cordeiro, aspergido nos umbrais das casas, não é isso? Vocês lembram? Na saída do Egito? E Raabe também foi salva no episódio do cordão vermelho, de escarlate, também vermelho. Muito bem. Mas vamos ver mais uma coisa. Deus determina o extermínio de vários povos. Bom, deixa eu fazer uma introdução. Na verdade, vocês podem perceber que esse livro de Josué muito raramente é comentado nas igrejas, porque muitos pastores não gostam de falar, porque tem muito sangue, tem muita gente destruída, tem muitos povos destruídos, tem a ordem de Deus para destruir homens, mulheres e crianças. E muita gente prefere nem entrar no assunto. Mas sabe, se Deus fez, a gente tem que realmente relevar não, porque não toma ninguém para relevar, a gente tem que realmente dar importância a isso, que se Deus fez é o que é importante. Então, eu queria dizer para você o seguinte, por que Deus fez tudo isso? Deus, gente, Deus, meus irmãos, Deus é um Deus justo. Queiramos ou não queiramos, Ele é um Deus justo. Só que a justiça dele, ela está acima, muito, mas acima não dá nem para falar porque é muito, está muitíssimo acima de nossa pequeníssima compreensão. Quem sou eu? Quem somos nós todos juntos que vamos indagar ou vamos questionar a justiça dele? A justiça de Deus, claro que ele é justo. Não querendo entrar no mérito, não vou entrar, mas não querendo entrar no mérito, vocês já perceberam que esses povos todos eram idólatras, pecadores, perversos? Não vou julgar, mas coloca isso na tua cabeça. Queria que você lembrasse antes de você questionar a respeito, que muita gente deve estar se perguntando realmente por que Deus foi tão... mandou matar todos, inclusive crianças, inclusive mulheres. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra do dilúvio? E nunca esqueça que apesar de tudo que aconteceu, Deus também colocou seu filho na cruz. Seu único filho. Seu único e primogênito filho. Para salvar você, para salvar a mim, para salvar todos nós. Deus colocou isso. E queria terminar relembrando esse episódio que nós falamos na última vez. Vamos ler juntos, só rapidamente. Vocês lembram daquela passagem que fala do príncipe do exército do Senhor? Lembram? Muito bem. Você sabe quem é? Você faz ideia de quem possa ser
esse príncipe do exército do Senhor. Lembra do episódio, né? Josué encontra com ele fala, você é do lado de lá, do lado de cá, você é da nossa parte. E ele fala, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué, reconhecendo, ele se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. Ele se prostrou, colocou seu rosto em terra e o adorou. E ele disse, que diz o Senhor ao meu servo? Do seu servo, o que você diz? Então ele disse, o príncipe, descalça os seus sapatos, porque aqui você está pisando numa terra santa. E Josué tirou o sapato. E para que a gente possa entender um pouquinho quem é essa pessoa, quem é esse príncipe, eu queria ler para vocês Apocalipse. Essa passagem, você sabe essa passagem de Apocalipse, onde o apóstolo João ele encontra com o anjo. Está em Apocalipse 19, 10, depois você pega. E diz assim, eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, não faça isso, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos e tem o testemunho de Jesus. Adora só a Deus, adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se é só para adorar a Deus, quem era? Quem era esse príncipe? Conclua você. Vou deixar você concluir. Claro, era Deus. Representado por quem? Você conclui sozinho. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tem que ser falado em nome do Senhor Jesus, que sempre esteve presente em todos os dias das nossas vidas. Era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Feche seus olhos. Põe a mão no coração, põe a mão no coração e conversa com ele. Conversa com ele, ele está aqui com certeza. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez me conceder essa graça de eu poder passar esse conhecimento de acordo com a sua orientação e passar tudo isso para os meus irmãos. E eu faço votos de que realmente tenha penetrado lá no fundo do coração de cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo conhecimento. Muito obrigado pela palavra maravilhosa de hoje. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, Senhor. Obrigado. Cuida do pastor João, Senhor, logo, logo. Vai ser uma bênção, Senhor. Vai ser uma bênção. Eu creio que vai ter um milagre na vida dele, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cida, da pastora Rosângela, dos presbíteros, dos líderes, de todos os membros da igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Só posso agradecer. Ao mesmo tempo, perdoe qualquer pecado que eu possa ter feito, consciente ou até mesmo inconsciente. Obrigado por tomar conta da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos. Só agradecendo, Senhor. Tem que agradecer, 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 porque só tem coisas para ser agradecido. Agradecer pelo dia, por tudo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha lefuneika. Issa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom, shalom, shalom ubracha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus. Obrigado.